Uma ótima noite de sábado para você. A escala de pagamento do IPVA começa na segunda-feira. Problema que se repete, morador pede providências para transtornos causados por mato alto e você vai ver também. Pais se antecipam para economizar na compra de materiais escolares. Planejamento financeiro ajuda a colocar as contas em dia. Morador reclama de valores e diferenças na leitura da conta de água da Copasa. O direito dos passageiros nas viagens aéreas. Os equipamentos utilizados pelo Corpo de Bombeiros para atuar no período chuvoso. Mulher vítima de acidente pede ajuda para custear tratamentos. Os riscos e cuidados para evitar e tratar as lombalgias de verão. Baixa procura por terapia preocupa especialistas. E tem uma deliciosa receita de torta para as férias. Tudo isso e muito mais agora no NTV News. Os proprietários de veículos devem ficar atentos. A primeira parcela ou cota única do IPVA vence já na próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro. O imposto pode ser pago pelo documento de arrecadação estadual, o DAI, ou PIX. A quitação pode ser feita também diretamente nos caixas ou no autoatendimento dos bancos credenciados. Basta informar o número do Renavan do veículo. Todo mundo está surpreso porque esse ano voltou ao que era. Tem pessoas que estão achando que o IPVA, esse ano, janeiro, fevereiro e março, está antecipando, mas não, na época da pandemia foi março, abril e maio. Agora esse ano voltou como era, janeiro, fevereiro e março. Ou primeira parcela, agora janeiro ou cota única, e as outras duas parcelas, fevereiro e março. A escala de vencimentos da primeira parcela ou cota única começa agora no dia 15 de janeiro. Quem optar pelo pagamento em cota única tem um desconto de 3%. Neste ano, a expectativa de arrecadação é de 10,6 bilhões de reais. Pagou, tá pago, já é só o ano que vem que tem que preocupar, né? Negócio de parcelamento, às vezes a gente esquece, às vezes passa da hora, né? Então tem essas coisas aí. Eu geralmente, até por causa das despesas de início de ano, né, que são mais elevadas, eu pago parcelado, né? Até porque o desconto eu não vejo também tão convidativo, mas até em relação às despesas, é um mês mais pesado, né? Eu pago parcelado. A Secretaria da Fazenda, mesmo no ano vigente, ele está colocando na dívida ativa. Então, indo para a dívida ativa, pode ir a cartório. O cartório é 30% do valor do IPVA. Então, procure pagar o IPVA em dia para não aumentar muito esse valor que você já tem que pagar. Não pode deixar de ficar atento, né? Já é segunda-feira. Neste período que antecede a volta às aulas, as papelarias registram grande movimentação em Patos de Minas. Com as listas de compra em mãos, os pais traçam estratégias para economizar. As papelarias de Patos de Minas já começaram a apresentar um grande público nessa segunda semana do mês. Com a infinidade de marcas e produtos oferecidos pelo mercado, se torna uma tarefa difícil levar apenas o necessário. Janeiro, como todos os anos, né, a gente prepara para estar atendendo os nossos clientes por voltar às aulas. Essa semana já foi muito bom. A última semana de janeiro, que é realmente o pessoal intensifica mais as compras. Além da compra de materiais escolares, o mês de janeiro é marcado pelo acúmulo de despesas fixas, como IPVA, IPTU e seguros. Para não passar apertado e fazer as melhores escolhas, é sempre necessário ter um planejamento financeiro adequado e ações estratégicas para diminuir o valor da lista desses materiais. O primeiro passo de tudo é ver da lista de materiais o que tem que dá para ser reutilizado, né? Porque tem muitos materiais que a criança ou adolescente tem que dá para usar de um ano para o outro, né? Não precisa todo ano comprar um estojo, por exemplo, ou uma régua. Tem materiais que vão precisar de reposição, outros não. Depois disso, eu diria que o segundo passo é se familiarizar um pouco com a lista de materiais. Ler ela, ver o que tem ali, começar a entender assim para no dia ficar mais fácil. Um terceiro passo seria fazer uma pesquisa de preços, mas eu diria que por telefone mesmo, para facilitar, para não ficar indo de um lugar para o outro. Escolhe talvez
2 itens e liga em 3 lugares para saber o preço do mesmo item, para fazer uma pesquisa por alto, assim, e já te direcionar para onde você vai, ou pelo menos para onde você começa, né? Porque muitos locais não vão ter todos os materiais da lista, então começa por aquele local. Por fim, seria, no momento final já das compras, uma negociação. Ou pedir um desconto à vista, ou pagar no dinheiro e pedir um desconto, ou um parcelamento que caiba no seu orçamento mensal, ou às vezes uma condição especial, né? Um frete. Às vezes a pessoa foi, não consegue levar todos os materiais que ela comprou, e aí um frete grátis, talvez, né? Pais e estudantes já estão colocando algumas dessas estratégias em prática. Algumas coisas sempre que dá para aproveitar, a gente aproveita, né? Como coisas que às vezes eles usam pouco, bolsinha, né? Mochila escolar, às vezes dá para aproveitar. Só que muitas coisas também tem que comprar novinho, né? Eles merecem. Mas a gente fazer ali uma lista mesmo, né? Seguir a lista direitinho, fazer a expectativa do que a gente já tem, eu acho que vale muito a pena e ajuda muito na hora de comprar os materiais. E o que você está comprando aqui hoje? Cadernos, canetas, post-its, fita crepe. Eu adoro canetinha. E o que falta aí você comprar? Você vai dar uma olhadinha nos preços em outros lugares? Vai fazer um estudo de preço? Ou primeiro que você vê aí, você vai estar comprando? Primeiro que eu vi, eu vou estar comprando, porque eu morro de preguiça de ficar olhando, mas é importante, né? Uma dica oferecida pela economista é levar as crianças para realizar as compras, alegando ser uma ótima forma para ensinar sobre economia e finanças. É um momento interessante, é um momento que dá para trazer muito aprendizado para a criança ou adolescente. Por exemplo, aquela questão do que dá para ser reutilizado, é uma conversa com a criança, né? O pai não vai saber o que ele tem, o que ele não tem, sem conversar, sem observar, sem ver o estado. E conversar sobre o cuidado, sobre o consumo consciente. Aí no dia mesmo de levar, aí depende da idade. Se for bem novinho, né, fala assim, olha, você vai poder escolher 5 itens, ou você vai poder escolher seus cadernos. Quando já for um pouco mais velho, já dá para falar mais de questões financeiras diretamente, né? Tipo, olha, o limite financeiro pro dia é tal, então me ajuda a ficar nesse limite, a escolher coisas dentro desse limite. Então eu acho que é um momento muito bom para aproveitar e trazer esse lado financeiro também, né? E fica um alerta para que não deixem para comprar os materiais de última hora. A última semana antes da volta às aulas é marcada por um grande público nas lojas. O pessoal vinha, né, antecipadamente para poder agilizar suas compras, para voltar às aulas, até mesmo para a gente conseguir estar atendendo todos os nossos clientes. O mais importante de tudo é olhar para esse momento com a criança, com o aluno, com o adolescente, tirar algum proveito disso, né, do consumo consciente, da organização financeira, fazer a melhor compra possível, né, que seria a melhor escolha dentro dos seus recursos, dentro do seu orçamento, e se planejar financeiramente para os próximos, né, para os próximos gastos pontuais, sejam eles tanto os materiais quanto outras questões que possam surgir ao longo do ano, né. É importante, né, ficar atento a essas dicas para poder comprar os materiais necessários e economizar junto também, né? Depois do intervalo, planejamento financeiro ajuda a colocar as contas em dia e morador reclama de valores e diferenças na leitura da conta de água da Copasa. Já estamos de volta aqui com o NTV News. Início do ano chegou e você já está cheio de contas para pagar? Tem IPVA, IPTU, material escolar. Então está na hora de colocar em prática o planejamento financeiro. Todo início de ano, Michele já sabe que a quantidade de gastos vai aumentar. Com o mês de janeiro, chegam os boletos do IPVA, do IPTU e outras despesas típicas desta época. É assim na casa da maioria dos brasileiros e por aqui, o jeito encontrado foi pensar no assunto com antecedência. A gestão, né, das contas do início do ano, na verdade, elas começam já na metade do ano anterior, né? Porque quando a gente trabalha assim de forma autônoma, acaba que a gente precisa ter um cuidado, porque você não tem ali uma renda fixa que você possa contar com toda certeza, então a gente precisa ter um cuidado maior. A fisioterapeuta trabalha como autônoma há 6 anos e isso exige um esforço adicional para manter as contas organizadas.
Entre um mês e outro, a renda costuma variar de 15% a 20%. E para reduzir os riscos de se enrolar com o orçamento, aprendeu que planejar é indispensável. Muito do que eu aprendi e foi realmente errando. E o que eu fiz, assim, que eu vi que foi diferente foi a questão da precificação. Como cobrar de uma maneira que você não vai ter algum prejuízo, porque eu desloco muito. Então, às vezes, a gente trabalhava no início. Você cobrava um honorário de um atendimento, mas não contava que você vai ter meia hora de deslocamento para ir e para voltar. E no final ali do mês, aquela hora de deslocamento, ela faz uma diferença quando você vai ver as suas dívidas, né, e o que você precisa de ter de lucro para poder arcar com tudo. Infelizmente, toda essa organização não faz parte do cotidiano da maioria das pessoas. E quando isso acontece, fica fácil se perder entre tantos boletos e acumular dívidas que parecem não ter fim. Mas uma situação que parece tão complicada tem solução. E o primeiro passo é conhecer o tamanho do problema. A primeira orientação que a gente traz para vocês é: olhe para essas dívidas, não tenha medo de olhar para as dívidas. Traga, anote, pegue um papel, um caderno de anotação, bloco, e anote todas as dívidas, todas, financiamentos, cartões, parentes, familiares que você deve. Fique de frente com esse valor. Porque, por mais que seja desafiador saber quanto que eu devo, você olhando para esse valor, você tem como traçar uma estratégia. Aproximadamente 77% dos lares brasileiros têm ao menos uma pessoa com dívidas. Situação que pode se tornar um problema se existem dificuldades para quitar esses compromissos dentro do prazo. Esse cenário faz parte da realidade de 30% da população. E o principal motivo para inadimplência, de acordo com 36% desse grupo, é a falta de planejamento financeiro. A maior dor de cabeça para grande parte dos devedores ainda é o cartão de crédito. E nos últimos anos, a preferência por essa forma de pagamento cresceu. Para se ter uma ideia, em 2021, 49% das pessoas apontavam o cartão como a principal fonte de dívidas. Em 2023, foram 60%. Essa é a forma de crédito mais cara do país e já chegou a registrar juros superiores a 400%. Hoje, com as novas regras para o crédito rotativo, os juros podem ser de no máximo 100%, valor que ainda é alto e exige cuidados. Muitas famílias, elas viajam usando o cartão de crédito como estratégia ali para quitar passagens aéreas, hotéis, gasolina. Então, ou seja, depende de como que você usa o cartão de crédito a favor realmente da sua estratégia de redução de custo. O que eu recomendo? Que você crie o seu planejamento financeiro. Tá? Porque aí, se a estratégia vai ser dinheiro à vista, se vai ser boleto, se vai ser cartão de crédito, já é uma outra história. Então, não tem a ver um pouco se vai ser o cartão ou qual vai ser a estratégia. Mas se você tem um planejamento financeiro claro e tem um método claro, na onde fique claro ali para você o que é a parte prioritária do seu orçamento financeiro, para depois você definir as suas despesas fixas e variáveis, possivelmente você vai fechar positivo. Para a especialista, sempre é tempo de aprender sobre educação financeira e rever comportamentos para se livrar da inadimplência. Dessa forma, é possível enxergar o mês de janeiro como oportunidade para construir um ano com a vida financeira mais equilibrada. Passa o mês de janeiro anotando tudo que você consome. Porque muitos de nós chegamos em 2024 ainda com uma contabilidade mental. E contabilidade mental é complexo. Por quê? Porque você pode passar despercebido aqueles gastos que você faz no dia a dia que você não entende que é uma torneira aberta. É aquele chicletinho, aquele suquinho, é aquele café da tarde que você não quer consumir da empresa e aí você acaba gastando. No final do mês, é um valor significativo que poderia ser ali uma forma de você colocar suas contas em dia. Anotou, teve aquele contato com tudo que você tem de despesas por cento de custo, resume por página quanto que você gastou. Porque quando você tem noção por cento de custo do que você gastou, você vai notar quem é o vilão. Qual é o vilão? Será que o vilão é a padaria, é o açougue, é a mercearia? Até para você fazer uma reunião com a sua família e definir com a família o seguinte: o que nós estamos dispostos a abrir mão?
Porque às vezes por conta de uma viagem que a gente quer fazer no carnaval, às vezes por conta de um ano diferente, um ano onde que nós queremos de repente apostar num sítio, realizar algum sonho bacana em família, a família está disposta a abrir mão de algumas coisas ali daquelas anotações, daqueles apontamentos de despesas. Depois que você traçou a longevidade, os sonhos de curto, médio e longo prazo, criou lá a sua reservinha, que para alguns talvez não vai dar, mas está lá claro qual é o dinheiro que você tem comprometido, que são as dívidas. Você já criou ali. Qual é as dívidas que eu tenho e que eu não posso assumir de compromisso? Aí você vai criar o seu estilo de vida, que é, nesse ano, qual vai ser as minhas despesas? Quanto que eu posso gastar de água? Quanto que eu posso gastar de luz? Quanto que eu posso gastar de sacolão? Qual que vai ser a marca do meu iogurte? Criar uma estratégia esse ano para sair realmente das dívidas e focar na realização dos sonhos e construir sua longevidade. É o sonho de todo mundo, né? Agora vamos falar de reclamação. O morador do bairro Várzea reclama que desde o mês de outubro do ano passado, a leitura da conta de água de sua casa vem apresentando erro. A queixa de Elivar diz respeito às leituras do consumo de água na residência em que ele mora, no bairro Várzea, em Patos de Minas. Pelo menos desde outubro que ele vem enfrentando problemas. O pessoal da Copasa, eles não estão passando para fazer a leitura correta do hidrômetro. Então eles alegam que o portão está fechado ou que foi impossível de fazer a leitura, mas aqui tem gente 24 horas na minha casa e acho que é por preguiça do leiturista. Porque ele não, todas as vezes ele tem o hábito de conferir a leitura e toda vez está dando diferença de 7 mil, 10 mil litros de água. Isso é muito numa conta. Está dando diferença de R$100 numa conta. A situação tem gerado transtornos, pois o morador precisa comparecer à unidade todas as vezes para resolver o problema. Não precisaria de eu perder o meu tempo de sair da minha casa, ir lá na Copasa, levar a leitura para eles fazerem a correção, coisa que os funcionários lá fazem até muito bem. O problema é solucionado até rápido quando você chega lá, mas está tendo esse desgaste de todo mês tendo que ir lá, né? Para uma leitura que era simplesmente um funcionário simplesmente bater o interfone ali, que não vai gastar nem um minuto do tempo dele de fazer uma leitura, simplesmente ele chegar lá e fazer isso. Para não ter que a gente ter que sair toda vez aqui da nossa casa, deslocar até a Copasa, pedir para levar a leitura e fazer correção todo mês, tem que fazer isso. Já tem uns 3 meses que está desse jeito. O intuito de Elivar com a reportagem é alertar a população a conferir as contas antes de efetuar o pagamento, para que não passem pelo mesmo. A pessoa que ficar esperta, que toda vez vem no talão informando o dia que o leiturista vai passar. Por exemplo, esse meu último mês era dia 26, ele não passou. E a gente sabe também, né, que teve um aumento de 4 a 7%, não sei, de aumento na taxa. Então ela já veio agora provavelmente para pegar esse aumento também, né? Que dia 26 ele não passou e agora passou com 7 mil litros de diferença, né? Então, um alerta para o pessoal de Patos aí, conferir sempre a leitura. A Copasa ainda não respondeu os questionamentos do jornalismo da NTV sobre esta reclamação. A seguir, os equipamentos utilizados pelo Corpo de Bombeiros para atuar no período chuvoso e os direitos dos passageiros nas viagens aéreas. Durante o período chuvoso, quando podem ocorrer enchentes e inundações, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais conta com uma gama de equipamentos essenciais para atender a população. Agora a gente mostra um pouco mais sobre estes itens. O Tenente Fonseca do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais detalha a importância de alguns dos equipamentos de proteção individual utilizados pelos militares no período chuvoso, além de ferramentas e acessórios necessários durante os resgates. O bombeiro militar vai ter à sua disposição roupão de neoprene, que vai manter certo conforto térmico e vai protegê-lo contra alguma abrasão. Uma bota de neoprene, um colete isca-viva, que vai manter flutuabilidade e ter à disposição dele alguns acessórios para o salvamento. Capacete de salvamento, uma nadadeira de salvamento aquático e um saco de arremesso. Além disso, nós teremos boias e bote de raft, em que os bombeiros militares realizarão os salvamentos.
Em 2023, foram adquiridos 505 novos equipamentos operacionais específicos para ocorrências do período chuvoso. Além disso, ocorreu a capacitação e a qualificação dos bombeiros por meio do curso de salvamento e soterramento em enchente e inundação, com a formação de novos especialistas. Além de enchentes e inundações, o período chuvoso nos traz ocorrências de estruturas colapsadas e soterramentos. E para isso, o bombeiro militar vai ter à sua disposição para atendimento a essas ocorrências escoras mecânicas, pneumáticas, que ele vai poder utilizar para esses resgates. E o Corpo de Bombeiros Militar também possui um rastreador de vida eletromagnético, um detector sísmico e câmeras de buscas que eles vão poder realizar em espaços vitais isolados para verificar se encontraram alguma vítima que ainda esteja viva naquele local para efetuar o resgate ou a recuperação. Além disso, nós temos também à disposição dos bombeiros militares jet skis para atividades de prevenção e salvamento aquático. E atrás de mim, vocês podem reparar que nós temos uma mini escavadeira e motores para os nossos barcos. O Corpo de Bombeiros trabalha com diversos dispositivos indispensáveis para os atendimentos de naturezas diversas. O objetivo principal é garantir a eficiência dos salvamentos, dando proteção tanto aos militares quanto à população. Em caso de emergência, ligue 193. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. O corpo de um homem de 54 anos foi encaminhado para o IML de Patos de Minas neste sábado. Davi Correia foi encontrado morto com um tiro no peito na manhã de hoje no bairro Jardim Paulistano. As motivações para o homicídio e a identidade de quem teria cometido o crime serão investigadas agora pela Polícia Civil de Patos de Minas. Estamos no período de férias e viajar de avião é a maneira mais rápida e confortável de se deslocar de um local para o outro. Mas às vezes os passageiros podem enfrentar alguns problemas de atrasos de voos, cancelamentos ou a perda da bagagem. Por isso é importante saber quais são os direitos dos passageiros e como fazer uma reclamação. As férias já estão aí e preparar uma viagem não é só fazer as malas. É preciso dar atenção às normas de embarque nos aeroportos do país. Isso mesmo, existem direitos e deveres das companhias e dos passageiros. Vai embarcar? Para onde? Fortaleza. São Paulo, Pinheiros. Para que todos tenham uma boa viagem, é bom verificar a documentação necessária, em especial se o passageiro for menor de 18 anos. Em voos internacionais, é preciso conferir as exigências de vacinas e demais regras para estadia no país de destino. É bom lembrar que a carteira de estudante não é um documento de identificação aceito pelas companhias aéreas. Pois bem, depois de todos esses cuidados, é hora do check-in, momento em que se confirma o embarque no avião. Ele pode ser feito no balcão da empresa, ou pela internet, ou no aplicativo do celular, ou ainda nos totens de autoatendimento como esses. Ao fazer o check-in, você terá acesso ao cartão de embarque. Mas é bom não deixar para a última hora. O horário de encerramento desse procedimento varia de uma empresa para outra, ainda mais quando tiver bagagem para ser despachada. Saiba que esse atendimento é sempre mais cedo que o horário do voo. Mas se o passageiro cumprir todas as exigências e a empresa aérea deixar a desejar, é simples, ele tem como fazer a reclamação. É só procurar o guichê de atendimento da empresa para tentar uma solução mais rápida. Esse empresário faz uma média de 50 viagens por ano e já teve problemas. Foi extravio de bagagem mesmo. Dentro do tempo que a lei determina, as companhias aéreas sempre atenderam, né? Embora eu acredite que seja um tempo muito grande. E se não ficar satisfeito com o atendimento, a recomendação é fazer um registro na plataforma consumidor.gov.br. Toda e qualquer situação, ela deve ser resolvida no balcão da empresa. Não tendo essa possibilidade, não acontecendo isso, o consumidor pode se reportar então aos órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs ou o consumidor.gov, que é uma plataforma online coordenada pela Senacom, no Ministério da Justiça, que ele faz a reclamação e a empresa tem que respondê-lo em até 10 dias.
Ficar atento nessas dicas para não ser passado para trás. Em instantes aqui no NTV News, os riscos e cuidados para evitar e tratar as lombalgias de verão. Baixa procura por terapia preocupa especialistas. E mulher vítima de acidente pede ajuda para custear tratamentos. Já estamos de volta. Você sabe o que é lombalgia de verão? A condição é bem comum quando as pessoas saem da rotina para viajar ou curtir um tempo de lazer. É como diz o ditado: sabe o que mais dói nisso tudo? A lombar. A lombalgia de verão, comum devido à mudança de rotina nesta época do ano, é caracterizada pelo incômodo na região das costas, por descuidos que ocorrem mesmo em quem não tem problema de coluna. A dor nas costas pode surgir por uma série de fatores. Recorrentemente tem que recorrer ao analgésico, anti-inflamatório, enfim, relaxante muscular, esse par de medicamento que a gente usa corriqueiramente para suportar a dor durante o período do dia. No meu caso é ficar de pé, eu sou professor, então fica de pé o tempo todo, nem sempre em postura correta, dormir também, em posição equivocada, a gente dorme bem, acorda mal. Então tem uma série de implicâncias aí no corpo e eu sinto bastante. Acho que praticamente virou o mal do século, né? Toda a população, se você for levar em consideração, tem dor na lombar e acho que é questão de trabalho, às vezes é falta de atividade física, fortalecimento da coluna, né? Modo de sentar, o trabalho que você carrega muito saco de ração, por exemplo. Então, assim, eu acho que o trabalho hoje em dia que exige muito esforço está causando essa lesão. O modo que a gente se senta, às vezes quem trabalha no computador não se senta corretamente. Então, acho que todos os fatores hoje em dia estão levando a esse tipo de lesão. É a dor nas costas, popular dor nas costas, né? Tem um aumento dessa incidência agora no verão, por causa das férias, porque as pessoas costumam sair do hábito. Seja por causa de viagens, ficar muito tempo em uma posição só, seja sentado dentro de carro, dentro de ônibus, avião, ou carregar malas, geralmente elas são pesadas, ou fazer atividade física que não está acostumado. Ou tem gente também que aproveita o tempo livre e vai fazer uma faxina, alguma limpeza, arrumação mais intensa em casa. A dor nas costas não é uma doença, mas um sintoma que pode indicar um problema agudo ou crônico. A estrutura da coluna envolve músculos, ossos e articulações. Uma dor nas costas pode estar relacionada a problemas graves, como uma hérnia de disco, ou mesmo sinalizar uma lesão inicial. O principal risco aí é essa dor, que é uma dor sazonal, virar uma dor crônica. Aí ficar com essa dor como se fosse assim, para sempre. A melhor forma de evitar esse tipo de situação é a prevenção. O sistema músculo-esquelético é interligado e depende de atividade física constante para se manter saudável e funcional. Por isso, a prática de atividade física e os hábitos saudáveis se fazem tão necessários, além do acompanhamento profissional. O primeiro passo é procurar o atendimento de um médico ortopedista e, através da história clínica, de um exame físico, ele vai identificar a causa, individualizar o tratamento, e o tratamento pode ser tanto medicamentoso ou medicamentoso com fisioterapia e, em último caso, a cirurgia. Devemos ficar mais de olho, com essas dores que a gente sempre sente e acha que é nada. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 200 milhões de pessoas sofrem com depressão, enquanto 260 milhões vivem com transtorno de ansiedade. No entanto, no Brasil, apenas 3% da população faz terapia, o que preocupa os especialistas. As mudanças e evoluções tecnológicas e a rotina acelerada da população contribuem muitas vezes para o aumento dos índices de depressão e transtornos de ansiedade. É como se nós vivêssemos uma vida no automático. A gente pouco para se cuidar, pouco para refletir sobre que direções a gente toma na vida, e isso contribui muito, acentua demais essa demanda da depressão e dos transtornos de ansiedade.
Os gatilhos e sintomas do transtorno de ansiedade e da depressão são inúmeros, mas a principal observação é na mudança na funcionalidade, quando o fator emocional e psicológico atrapalha a rotina e os afazeres simples do dia a dia. Qualquer mudança, a gente vê como um sintoma. Você tem uma vida que acontece de um certo roteiro. Quando você consegue perceber que aqui alguma coisa está te incomodando, aquilo dali é um sinal, é um gatilho, como se fala, é um sintoma de que alguma coisa não está bem. E aí, assim, a gente precisa observar o que não está bem. De acordo com a pesquisa da OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 200 milhões de pessoas sofrem com depressão, enquanto 260 milhões vivem com transtorno de ansiedade. No entanto, em nosso país, apenas 3% da população faz algum tipo de terapia. Assim, a psicologia se torna cada vez mais necessária, ainda que exista certo preconceito. A psicologia ela tem pouco tempo, vamos dizer assim, no Brasil. Ela inicialmente foi introduzida numa situação em que quem se tratava era pessoa louca, pessoa maluca, pessoa doida. Então esse estigma ficou durante muito tempo. No município de Patos de Minas, a rede pública de saúde oferece atendimento gratuito em todas as unidades de saúde da família, além dos centros especializados nesse atendimento à saúde mental, como o CAPS AD e o CAPS TM. CAPS, eles são serviços de porta aberta, né? Então o paciente ele é recebido em momentos de crises, né, psiquiátricas, crise de ansiedade, crise de depressão, algum outro tipo, né, de sofrimento mental. Tá? Então ele pode procurar os CAPS, tanto o CAPS TM, que é a parte de transtorno mental mesmo, quanto o CAPS AD, que é de álcool e outras drogas. Tá? Então a gente tem uma equipe multiprofissional que está lá para receber essas pessoas, acolhê-las e encaminhá-las, né, para os demais profissionais e fazendo um plano individual, terapêutico para cada um de acompanhamento no setor. A gente realiza diversas ações no município, como atividades em grupos. Hoje, os profissionais da psicologia também realizam intervenções no grupo de gestante, que é o nosso pré-natal psicológico. Temos também o grupo de enlutados, que é o momento que a família passa por um óbito de um ente querido, e aí é realizado visitas domiciliares. E temos também grupo ao atendimento com visita domiciliares ao grupo de pessoas que são diagnosticadas pela síndrome de Noé e a síndrome de Diógenes. Esse atendimento, além do acompanhamento com o psicólogo, é realizado com toda a equipe multidisciplinar. Além disso, também é oferecido à população em situação de rua um serviço de atendimento psicológico, em que frequentemente os profissionais visitam essas pessoas e oferecem apoio. Já tem um tempo, já mais ou menos uns 3, 4 meses, a gente começou a acompanhar, né, esses moradores da rua, né, para questão de levar saúde, atendê-los, né, ver toda a parte social deles. Então, assim, a gente está trabalhando a parte de saúde mental, a parte de assistência, né, tentando verificar os vínculos, né, fazer toda uma abordagem dele na parte mesmo da saúde mental. Diferentemente do país, em nível local, a demanda é alta. A maioria das unidades e dos CAPs tem pessoas em fila de espera para receber o atendimento. Entretanto, algumas unidades de saúde da família estão com essa demanda solucionada e todos que precisam do atendimento foram encaminhados. O cenário hoje, na atenção básica, a grande dificuldade que nós temos é o absenteísmo do paciente. É questão de faltas nas consultas, do acompanhamento. Mas também nós tivemos um grande ganho de quando a gente estabeleceu o vínculo com esses pacientes, a adesão ao tratamento. Algumas unidades a gente encontra com fila zerada da primeira consulta, que inclusive essa unidade que estamos aqui hoje, né, do Mineiro Afonso, Alto Colina e Nova Floresta. São unidades que nós não temos mais demanda para a primeira consulta. Todos os pacientes estão sendo acompanhados já pelo psicólogo.
É notório que barreiras estão sendo quebradas e, aos poucos, os profissionais da saúde mental estão tendo mais espaço e a população tem se conscientizado da importância desse cuidado. Mas fica o alerta: procurar o profissional em qualquer desconforto emocional que se sinta e buscar as ferramentas necessárias para lidar com este problema. A psicologia hoje em dia ela está quebrando essas barreiras, ela está fazendo com que as pessoas se conscientizem que é necessário a psicologia, assim como você vai a um dentista porque o seu dente está doendo, quando o seu carro quebra você leva no mecânico. Quando você está desconfortável, quando você não está bem por alguma situação, é importante que você procure a psicoterapia, porque é na psicoterapia que a gente vai ter ferramentas e habilidades para poder lidar com esse desconforto que você está sentindo. Devemos ficar bastante atento e dar a devida, proporção que a depressão e a ansiedade necessitam. Agora a gente mostra o apelo de uma mulher vítima de acidente de trânsito que corre o risco de perder um dos braços e precisa de ajuda para custear os tratamentos. Há 2 meses, Regine sofreu um acidente enquanto trabalhava como produtora rural e desde então tudo em sua vida mudou. Estava cortando umas coisas com a maquita e rompeu os ligamentos dos meus tendões, fez uma cirurgia e durante o decorrer desses 2 meses teve algumas intercorrências, eu dei uma necrose na mão, minha mão inchou muito e não quer desinchar e hoje elas estão com umas úlceras e também estão feridas abertas, não saram. O medo dela neste momento é pela amputação do braço, que não está descartada pelos médicos. Se não melhorar, se as úlceras não melhorar, os meus tendões não vão funcionar e a minha mão eu não consigo mexer os dedos, a minha mão ela fica caída, eu fico assim a todo tempo porque eu não consigo movimentar, E, como se diz, é Deus que tem me dado força. Uma cirurgia será necessária, mas o valor muito alto impossibilita que ela possa realizar devido às condições financeiras. Por alto, assim, foi estimado o valor de 25 mil, Aí eles disseram que eu tenho que estar fazendo uma intervenção cirúrgica, mas primeiro tem que fazer um tratamento, tipo, acho que uma oxigenoterapia, algum outro tipo de tratamento para tratar a infecção, que ainda está muito forte, e para poder sarar essa infecção primeiro, para fazer uma análise e entrar com a intervenção cirúrgica novamente. Com a situação financeira difícil, Regine pede a ajuda da população. O apelo que eu faço é que Deus possa tocar no coração de cada pessoa. Quem puder doar, quem puder divulgar para a gente, que seja um pouquinho de cada um, já ajuda, porque para mim a situação tem sido muito difícil. Eu tenho 4 filhas, então elas dependem de mim para tudo. E hoje eu estou dependendo da ajuda de muitas, como se diz, de muitas pessoas de coração bom. E hoje eu não vou, como se diz, não vou regrar para ninguém, que nem dinheiro para pagar o meu próprio aluguel eu estou tendo. Não tenho dinheiro para pagar minhas contas, não estou tendo dinheiro para pagar aluguel. O de comer, muitas pessoas têm doado. Eu estou dependendo de doação das pessoas, porque eu vivia do meu trabalho. Eu tenho meu esposo, sou casada, mas a gente vive a ajuda das pessoas, porque hoje, no mundo de hoje, uma pessoa só, para sustentar uma família, não consegue, Com um salário mínimo, é muito difícil. Aí, o pedido de ajuda dela. Vamos, Adriana, por favor, repetir novamente, colocar na tela aí para que o pessoal possa perceber, o Pix dela, que é CPF, na verdade não é dela, é de um parente dela em nome de Sérgio Jerônimo da Silva, pelo 036-842-65640. Então, pelo CPF via Pix, Sérgio Jerônimo da Silva. Então, quem puder ajudar, a gente sabe da dificuldade, como é que é
e ela estava no momento de trabalho dela, acabou tendo esse problema aí com o braço e agora toda essa dificuldade que acabou trazendo para ela aí, que é mãe de 5 filhas, né, e agora precisa da ajuda. Qualquer valor é importante para essa mãe e para sua família. Daqui a pouco, problema que se repete. O morador pede providências para transtornos causados por mato alto. E tem uma deliciosa receita de torta para as férias. De volta com o NTV News, 7 horas e 50 minutos. A multa para quem deixa de limpar lotes em Patos de Minas é de R$ 2.124. Em 2023, 350 proprietários de terrenos foram multados pela prefeitura. Mas apesar dos altos números, a situação continua se repetindo. Nas imagens é possível observar o tamanho do mato. Moradores já não sabem mais o que fazer para que possa ter uma solução em um lote no bairro Jardim Panorâmico. O mato alto aqui tá grande demais, sabe? E nós queríamos fazer essa reclamação, sabe? Nós já conversou com o dono e o dono falou que não vai fazer nada, sabe? E vai deixar esse mato crescer. Um diálogo com o proprietário do lote já foi feito diversas vezes, mas ele nunca dá solução para resolver o problema. Nós já conversamos inúmeras vezes com ele e ele falou que não vai fazer nada, sabe? O lote fica na rua Vicentina Rodrigues e diversos animais já foi visto pelos moradores, trazendo perigos às crianças que tem no local. Já apareceu cobra, aranha, aparece lagarta aqui de vez em quando também, sabe? O morador faz a cobrança para que o proprietário do lote faça a manutenção devida no local. Daqui a pouco ele cuida do lote dele, sabe? Para ficar limpo, sabe? Porque esse mato alto aí, ó. E na época da seca, vem que ataca fogo aqui, sabe? E vem com as cinzas tudo para nossas casas, sabe? A prefeitura orienta que as reclamações sobre lote sujo devem ser formalizadas nos canais oficiais do município. A partir daí, o setor de posturas verifica a situação, notificando e multando o proprietário, se for o caso. As folias de reis tradicionais nessa época do ano representam uma tradição cultural religiosa e relembra a visita dos reis magos ao menino Jesus. Neste sábado, teve cantoria dos foliões no bairro Quebec. Foi realizado neste sábado no bairro Jardim Quebec, em Patos de Minas, a folia de reis Saudoso Zé Antônio, com os capitães Joãozinho e Messias e o folião José Eni. Este é o mês de Santos Reis. A folia de reis faz parte da cultura de Patos de Minas e da cultura regional. O evento deste sábado reuniu moradores do bairro Jardim Quebec em um ato de fé marcado pelo cumprimento de promessas. Uma sensação muito gratificante, porque muito tempo nós vinha, Deus quando nós mudou para cá, que nós queríamos pagar essa promessa, não estava de jeito. Quando dava assim uns dias, não chegava o jeito de pagar. E dessa vez aconteceu que teve uma ajuda e nós conseguimos a ajuda de uma gente aqui que ajudou bastante. E nós conseguimos pagar essa promessa e nós ficou satisfeitos. Eu acho que a nossa vida segue em diante sobre isso. Que os 3 reis são na frente e nós lutando para a vida. E essa promessa foi bem-vinda, que estava atrasado. Deus da época da minha sogra que cumpria a promessa e veio passando coroa, até chegar o momento de chegar nessa coroa. Assim, não é final que também ela vai conseguir ela mais para frente. Uma palavra que define a folia é tradição, uma cultura que passa de geração para geração e mantém viva a celebração religiosa. Essa folia é uma folia de tradição, uma folia que vem passando de geração, de pai para filho. Então, é uma emoção muito grande a gente poder cumprir com a nossa devoção que nós temos, o pessoal perto da gente, então para nós é muita alegria. Uma tradição que se mantém sempre, né, esse momento de fé dos reis magos nas folias de reis. Agora, você vai aprender a fazer uma deliciosa torta, ideal para o período de férias. Para isso,
eu fui até o bairro Panorâmico. Confira aí. Não está sabendo o que fazer em casa para suas crianças, aquela coisa? A gente vai passar dicas aqui hoje, aquelas receitas básicas, bem fáceis para poder fazer em casa, né? Para agradar a criançada nesse período de férias. A gente está com a Angra Cleiciane aqui, né? Para poder falar. Angra, o que vai ser mostrado para a gente aqui hoje? Qual que é a receita que você vai passar? Hoje a gente vai estar mostrando uma torta de Oreo, né? Ela é maravilhosa. É ideal para as crianças, né? Mistura o chocolate com a bolacha. Então as crianças vão amar nesse período de férias. E é uma receita bem fácil, simples de fazer. Qualquer um consegue. Aqui tem o chantilly, que eu coloquei 200 ml de chantilly. Já está batido. Nesse chantilly, a gente vai colocar o brigadeiro de ninho, né? Para a gente misturar, fazer a base da torta. E também tem a base, que é a bolacha, né? E essas bolachas quebradinhas aqui, a Oreo, ela é para colocar como um enfeite na receita, né? Então a gente vai começar aqui colocando o brigadeiro no chantilly, para a gente dar aquela misturada. Uma dica, esperar esfriar para colocar no chantilly, porque senão o seu chantilly ele vai falhar. O recheio da bolacha Oreo que eu tirei daqui, a gente vai colocar juntamente com esse creme que a gente está fazendo. Agora eu vou derreter 180 gramas de manteiga, né? Para colocar aqui na bolacha para a gente fazer a base dela. Aqui essa bolacha, você pode processar, é a bolacha maisena, você pode processar ela tanto no liquidificador ou no processador. Depois que vocês perceberem que a bolacha ficou bem juntinha uma com a outra, vocês pegam e faz assim, ó, junta, é porque essa parte aqui tá pronta, tá? A gente vai jogar toda essa misturinha aqui. Depois que ela estiver bem prensada, a gente vai colocar as bolachinhas que a gente quebrou. Vou colocar. Vou espalhar bem. E aqui tem 100 gramas de Oreo triturada, né? Aí a gente vai jogar por cima, juntamente com o cacau em pó, tá? Então a gente vai dar aquela misturadinha. Por último, separei aqui 3 bolachinhas Oreo para decorar, né? A gente coloca prontinho. Após meia hora de espera, a torta de Oreo está pronta. E o que eu vou fazer agora é experimentar para te falar como que ficou, mas pela cara... eu não vou conseguir nem falar para vocês o tanto que isso aqui ficou muito bom. Porque a minha intenção agora é comer o resto. Eu vou te falar, ficou muito bom isso e vale a pena levar isso aí para criançada, né? Para tarde, uma torta muito bem feita dessa. Vamos embora, né? Agora, uma ótima noite para você. O NTV News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Mais notícias também, patosja.com.br, no ntv.com.br. Também você fica sabendo mais informado. Uma ótima noite a todos e uma boa semana.